Emma Stone! Essa frase icônica faz parte da trilogia X, que trouxe de volta toda a glória ao gênero do horror. Idealizada por Ti West, a neta da atriz brasileira Maria Gladys, essa é uma franquia que realmente chama a atenção da galera. Maxine, o último capítulo dessa história, tá chegando aos cinemas, e aquela glória que tava lá no topo da colina, entre os deuses gregos, agora tá lá no chão junto com um pedaço de bosta. Oi, eu sou o Crítico e hoje a gente vai ver como não encerrar uma trilogia com Maxine. Eu vou trazer hoje a minha crítica sem spoilers de Maxine, mas pra isso eu acho importante a gente mergulhar no universo de X e Pearl, pra entender por que eu fiquei tão decepcionado com esse último filme da franquia. Isso se for o último, né? Então aqui não vão ter spoilers de Maxine, mas vão ter de X e Pearl, beleza? Já senta o dedo no like, não se esquece de inscrever no canal e manda esse vídeo pros seus amigos que estão ansiosos pra assistir o filme. Esse projeto é uma grande homenagem ao terror nos cinemas, ele tem como objetivo trazer de volta gêneros que estavam datados com uma nova roupagem aí pra nova galerota. O tema principal da história é a obsessão pela fama e as consequências disso. X, ou X a Marca da Morte, é o pontapé desse projeto e inicialmente seria o único filme. O primeiro filme é totalmente focado no terror slasher e tem como maior inspiração o Massacre da Serra Elétrica. Esse filme é de 1974 e a gente consegue ver a inspiração logo no início do filme. A cena inicial é muito parecida e a casa que se passa o filme também é uma das outras semelhanças. A parte estética também tem uma grande inspiração, mas isso não quer dizer que o filme é uma cópia, gente. Ele é super original. Trazer o slasher de volta para os holofotes junto com a temática adulta foi um frescor assim que o terror tava precisando. Pra quem não sabe, o terror é o gênero mais subestimado da indústria. São pouquíssimos os filmes de terror que foram indicados ao Oscar ou até qualquer outra grande premiação. E antigamente eles eram literalmente mal vistos, gente. Não passava filme de terror no cinema, as pessoas tinham que contrabandear e assistir escondido. Começando essa ideia pra provocar isso, Ti West trouxe o slasher, que é o subgênero mais avacalhado no terror, inserido dentro de um contexto de filme adulto, que eu não preciso nem falar como é. Só isso já dá toda a personalidade e chama a atenção pro projeto e apresenta as nossas icônicas protagonistas, né? A Maxine e a Pearl. A Maxine é jovem, bonita e tá completamente focada em ser famosa. Ela vai fazer tudo que for necessário pra isso, não interessa o que. Ela não tá nem aí que alguém pode achar ruim que ela tá fazendo filme adulto. Ela vai entregar a melhor performance e ela tem certeza que todo mundo vai ver o seu talento e ela vai ser descoberta por causa disso. Ela não vai aceitar uma vida que ela não merece ter. E aí do outro lado a gente tem a Pearl, que já tá velha, tá feia e um dia foi como a Maxine. Ela encasqueta com ela porque ela vê tudo que ela poderia ter sido na Maxine e isso deixa ela birutinha das ideias. Daí começa o show de horrores que a gente tanto ama, né? X tem personagens muito bem definidos e um tom muito instigante. A questão principal do filme é o carnal, que aqui ele brinca tanto do lado sexual quanto do lado de assassinato mesmo, ele dá matança. Inclusive, X foi a porta de entrada de ouro pra Diana Ortega. Uma pena que ela acabou fazendo Wandinha e isso virou dívida de jogo e agora ela tá com a imagem meio manchada. Mas eu acredito que ela vai conseguir dar a volta por cima. A Mia Goth interpretou a Maxine e a Pearl velha, ela tava lá toda com seus prostéticos e tal. E ela ficou encucada com essa personagem. Ela ficou, Ti West, quem que é essa aqui? Por que ela é desse jeito? Daí ele chegou e falou, menina, nem sabe. Eu tenho um projeto aí de fazer um filme pra explicar a origem dela. O que você acha disso? Ela super topou a ideia e eles começaram a escrever Pearl durante as gravações de X. Isso tudo rolou durante a pandemia, então eles estavam confinados lá na Nova Zelândia e acabou que eles sentaram e escreveram um roteiro inteiro do filme. Quando as gravações de X finalizaram, o roteiro de Pearl já estava pronto. Daí, pra não perder tempo, o Ti West chegou lá na porta da A24, que é o estúdio que produziu o filme, e falou, ó só, eu sei que o orçamento para esse filme foi pequeno, a gente tá aqui com o set ainda, tem um tempo, tá todo mundo confinado, vocês não querem que a gente faça um outro filme não? A gente tá com ele pronto. E aí, pra surpresa deles, a A24 deu o sinal verde, e eles começaram a produzir o filme imediatamente depois do final das gravações de X. E é engraçado porque foi um projeto secreto, a galera do primeiro filme não tava sabendo que o segundo ia rolar, e quando ele foi anunciado, pegou todo mundo de surpresa. Tanto que Pearl estreou no cinema só 6 meses depois de X. Eles usaram os mesmos cenários do filme, como era um projeto menorzinho, não precisava de todo mundo. A história de origem da Pearl trouxe um conceito muito bem construído que trouxe uma profundidade para esse universo. E instantaneamente virou um clássico cult, gente. Esse filme é muito ovacionado. Pearl se passa em 1918 e dessa vez o subgênero explorado foi o terror psicológico. Só que eles fizeram isso dentro do cinema clássico e isso é muito genial. Se tu nunca assistiu um filme antigo
antigo eu recomendo demais. Eu tô falando dos filmes tipo de 1920, 1930. Eles têm uma áurea toda fantasiosa e é muito diferente, parece mais com teatro do que com cinema hoje em dia. É um trabalho muito mais manual, tanto pros efeitos quanto pros cenários, e tem uma vibe muito bizarra, gente. A estética dessa época é assustadora. A inspiração master pra Pearl foi O Mágico de Oz, e isso instantaneamente já torna ele um filme diferente. O Mágico de Oz foi o filme que marcou o uso de cores no cinema. Ele foi gravado com uma tecnologia revolucionária chamada de Technicolor. A Technicolor vinha com uma gama maior e isso oferecia imagens mais coloridas, um contraste maior, mais saturado e tipo, isso deixava o filme muito diferente. E isso eu tô falando de 1930, tá, gente? Nessa época aí, filme com som era novidade ainda. E o Ti West queria tanto passar essa sensação que ele gravou o filme em Technicolor. Isso não é muito legal. E essa questão estética combina muito com o filme, porque a gente vê que a Pearl é uma doida varrida, né? E o filme inteiro é um grande delírio dela. Então ter essa áurea fantasiosa que combina muito com os filmes da época fazem total sentido pro filme. O marido dela foi pra Primeira Guerra Mundial e ela tá vivendo isolada, cuidando do pai doente com uma mãe doida. Daí a fuga dela é ir pro cinema assistir filmes e ela sonha em ser uma grande dançarina. Ela encontra uma chance de fugir daquilo e viver o seu sonho quando uma escalação pra elenco é anunciada na cidade dela. E aí ela define que a vida dela vai ser passar nesse teste. Aí a gente vê o filme e sabe o que acontece, né, gente? A Mia Goth tá uma porrada na nossa cara com aquele diálogo. All I really want is to be loved. Toda essa originalidade tornou Pearl um sucesso instantâneo. O filme virou meme, virou clássico cult, foi reexibido em cinemas. Esse projeto do Ti West estava brilhando na vitrine de Hollywood. As expectativas foram subindo, tava tudo muito hypado e não demorou muito tempo para o terceiro capítulo ser anunciado. Maxine tava vindo. Então agora a história ia voltar para a protagonista do primeiro filme, que foi a única sobrevivente, e a gente ia acompanhar a ascensão dela em Hollywood nos anos 80. Hollywood e anos 80 são dois tópicos que sempre dão certo, porque aconteceu muita coisa doida nessa época. A década de 80 era do disco, das excentricidades, dos filmes mais famosos de Hollywood e dos serial killers, gente. Olha que cenário perfeito. Tipo, tava certo que eles iam encerrar com chave de ouro, obviamente, não tem como dar errado isso. Vocês lembram que o super trunfo desse projeto era a história original e o contraponto, que ele pegava um gênero e colocava ele num contexto ou com uma referência que era um contraponto. Pois foi aqui que deu tudo errado. Foi aqui que tudo desabou. No novo filme, a Maxine se torna uma grande estrela dos filmes adultos. Mas ela obviamente não desistiu e ela sabe que o mundo inteiro vai saber o nome dela. Agora, vivendo em Hollywood, além de gravar seus filmes, ela participa de todas as escalações para filmes e ela encontra uma oportunidade que pode mudar a vida dela. Nessa época, Los Angeles estava vivendo um pesadelo porque um serial killer conhecido como Night Stalker estava solto e ele estava deixando uma trilha de sangue por onde passava. E a população estava culpando Hollywood por isso, que estava investindo em bastante filme de terror de categoria B, que são filmes mais baratos, então eles podiam produzir vários. E eles estavam falando que esse investimento estava trazendo o diabo para incentivar as pessoas a explorarem a sua maldade. No meio de tudo isso, a Maxine começa a ser caçada pelo seu passado e uma trilha de sangue pode impedir ela de virar uma grande estrela. Uau, né? Não tem como não ficar animado com essa premissa, gente. Com certeza é um sucesso. Mas ficou cagado. Aqui em Maxine, o gênero explorado da vez é o suspense no ar, que é uma coisa mais investigativa. O que tem tudo a ver com a época, já que a gente tá falando de um serial killer, e é um ótimo contraponto ao slasher gore que estava sendo explorado no cinema. Além de mesclar a ficção com a realidade, né, já que esse serial killer realmente existiu. Então a gente vê aí que a ideia continua nesse filme, ele tá trazendo esses elementos e isso é tudo muito legal. Só que é na história que ele se afunda. É uma história extremamente óbvia. Parece que o Ti West gastou toda a energia para recriar a estética da época, o que ele realmente consegue. O início do filme é muito bom, ele é muito bom em muitas coisas, mas a história, gente, é deixada de lado e isso fode. Pra vocês terem noção, a própria Maxine mudou a personalidade dela, ela tá muito mais passiva nesse filme. Tem vários momentos do filme que ela baixa a cabeça pra o que mandam e ela fica, tipo, quietinha e eu fico, gente, a Maxine nunca faria isso. E eu ainda vou dizer que o trailer soube enganar muito, muito bem. Porque toda a expectativa que foi criada em cima desse serial killer, em cima dessas referências a filmes de terror e a Hollywood, foram todas rasas. Isso sem falar do restante do elenco. Todos esses elementos são um pano de fundo para a história bem da Xoxa, e eles não deixam ela mais rica, eles só deixam ela mais... Eu já esperava que a Halsey ia ter, tipo, 3 minutos de tela, mas, gente, ela aparece mais que a Lily Collins. Acabou que os nomes anunciados viraram tudo figurante de luxo mesmo. Agora, quem mais me irritou foi o Kevin Bacon. Eu achei o personagem dele caricato demais pro tom da história. Era pra ele ser um perigo real pra Maxine, tipo, e as cenas dele, sei lá, serem tensas, mas eu sempre ficava
ficava pensando que ele era um vilão do Lazy Town. E o final da história, gente, é muito fraco e é muito óbvio. Isso que mais me irrita, que ele é muito óbvio. E me deixou pensando se realmente valeu a pena ter trabalhado mais a Maxine. Porque, sinceramente, a Pearl é muito mais complexa e mais interessante. Eu acho que seria mais jogo trabalhar com ela, sabe? No fim das contas, parece que Maxine foi dirigido pelo Ryan Murphy. Tem uma ideia boa, entrega estética e conceito, mas a história é fraca e o final é xoxo e às pressas. O fim do filme deixa em aberto que talvez essa não seja a última vez que a gente veja a Maxine, e eu só queria que eles parassem um segundinho pra pensar. Será que realmente vale a pena? Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e comentar aqui embaixo como é que estão as suas expectativas pro filme e se tu acha que essa franquia é tudo essas coisas mesmo. Não se esquece de me seguir nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!